E essa mulher, ela procurou Jesus. E ela disse assim para Jesus: Jesus, a minha filha está endemoniada. Eu quero que o Senhor ore, expulse o demônio dela. E Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: mas não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus chamou os judeus de filhos e aquela mulher de cachorrinho. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela era audaciosa. A fé dela era audaciosa. Irmãos, qualquer crente nos dias de hoje iria embora metendo o pau em Jesus, dizendo que o profeta grosso, metia o pau nele. Mas aquela mulher, ela sabia quem estava ali e quem podia ajudar. E ela não se importou de ter sido chamada de cachorrinha. Ela olhou para ele e disse assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela queria dizer: eu sei que não sou filha, eu sei que eu não tenho aliança contigo, eu sei que eu não nasci em Israel, eu não sou judeu, mas eu posso receber do Senhor porque creio, porque sei que o Senhor é mestre, que o Senhor é profeta e o Senhor faz milagres. Aquela mulher, ela só recebeu a bênção e a atenção de Jesus porque ela creu. Eu fico imaginando nos dias de hoje alguém ser chamado, entrar num lugar e falar com o profeta e ele falar: não, aqui a bênção é só para quem está aqui, os cachorrinhos não. Ia para o Facebook, para o Instagram, para o Jornal Nacional. O pastor humilhou. Mas ela não ligou com aquilo, ela não se importou. Ela sabia que apenas uma palavra de Jesus mudaria toda a sua vida. E Jesus não foi com aquela mulher, Jesus não orou para a filha daquela mulher, Jesus não colocou a mão sobre a cabeça da filha daquela mulher. Ele apenas diz: vai, a tua filha está salva. Depois de dizer para ela: eu nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Porque a fé, ela precisa ser audaciosa. Sabe, nós precisamos nos humilhar para ser alcançados. Mas quando eu digo humilhar, eu estou dizendo, quando eu digo humilhar, eu não estou dizendo da pessoa ser ofendida, não. Eu estou dizendo crer na palavra, crer naquilo que está escrito. É isso que faz de você uma pessoa humilde, não duvidar das palavras de Deus. Ela não duvidou em nenhum momento que Jesus poderia ajudar a sua filha. Então palavra nenhuma que Jesus dissesse ia mudar o pensamento daquela mulher. Se os cachorrinhos comem, eu também posso pegar alguma coisa. E ela foi para casa com a sua filha abençoada. E havia um homem também que trabalhava para o rei. E o filho daquele homem ficou muito doente. E aquele homem então foi atrás de Jesus e disse para ele: o meu filho está doente. Basta apenas uma palavra sua e o meu filho ficará curado. Não é aquele que Jesus falou, não é o centurião, não. Esse é um outro funcionário do palácio. Se você disser apenas uma palavra, o meu filho ficará curado. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: então vá, porque o seu filho está bem. E quando ele chegou em casa, o funcionário dele diz: o seu filho ficou bom. E ele disse: em que hora ele ficou bom?
E quando aquele funcionário disse a hora, ele disse: foi exatamente a essa hora que o Senhor falou, o seu filho está bem. Eu quero que você entenda que quando Deus fala, já é. Quando Deus fala, já é. Então a fé, ela precisa ser audaciosa. Ela não pode ser duvidosa. Mas eu creio, mas será? Quando você diz eu creio, mas será? É porque você não crê. Porque crer não é uma palavra, crer é uma ação. Você tem uma atitude, uma ação de fé contra a sua circunstância. Vamos ver. Vamos observar aqui um pouquinho sobre Moisés. Eu dei duas ilustrações, dois exemplos no Novo Testamento, mas eu quero falar um pouquinho da fé de Moisés. Porque desde o começo, desde o início até o fim, a palavra de Deus, ela é recebida, a bênção de Deus é recebida por fé. No Antigo Testamento, os homens também recebiam por fé. E no Novo Testamento, os homens recebem por fé. A fé é sempre um produto da nossa consciência, da personalidade de Cristo. Sua consciência, essa consciência é que nos faz adorar a Deus de forma especial, porque reconhecemos a sua grandeza. Então, o que nos fazem adorar? Exatamente, reconhecer a grandeza de Deus. Se você não reconhecer a grandeza de Deus, nunca vai ser um adorador. Porque você tem uma consciência da grandeza de Deus. Por isso você pode adorar. Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Mas Moisés estava lá na casa do sogro, já tinha 40 anos morando lá nas terras do sogro, havia casado, família. E um dia Deus chama Moisés, e Moisés sobe até o monte. Vocês já conhecem a história. Ele vai até a fogo que estava queimando. E Deus então fala com Moisés: Moisés, chegou a hora, e eu quero que você liberte o povo do Egito. Agora, olha para você ver a audácia de Moisés. Eu quero que você liberte os hebreus do Egito. Eles estão sendo escravizados há 400 anos. Aí Moisés, a princípio ele não quer ir. Ele olha Deus, mas o faraó é o homem mais poderoso do mundo. O faraó governa o mundo inteiro. Não tem outro governo neste momento a não ser o faraó. Ele é o maior homem da terra. E o Senhor quer que eu vou falar com o faraó? Sim. E Deus falou para ele assim: eu vou ser contigo, Moisés. E como naquela época o homem não tinha uma voz dentro dele, o sinal era físico. Então Deus olhou para Moisés e falou: coloque a sua mão dentro do seu manto. E ele colocou a mão dentro do manto. Ele agora tira. E quando ele tirou a mão dele, estava toda leprosa. E ele disse: coloque novamente. E ele colocou. Quando ele tirou pela segunda vez, a mão estava limpinha. E ele disse: este é o sinal que eu estarei contigo. Diga a Faraó que deixe o meu povo ir. Ele disse: tudo bem, Senhor, eu vou. Mas quando eu chegar lá, o Egito tem muitos deuses, e todos os deuses têm o seu nome. Quando eu chegar lá e diz: Deus me enviou, ele vai dizer: quem é o seu Deus? Que nome eu vou falar para o faraó? E Deus olhou e disse assim: diga a ele que eu sou o que sou. E Moisés então foi. Quando Moisés está diante de Faraó, ele disse: Faraó, Deus me enviou. E ele disse: deixa o meu povo ir. Ele deu risada, né, irmãos? Ele deu risada e disse: quem é o seu Deus?
Moisés não falou quem é o seu Deus. Quando ele perguntou quem é o seu Deus, ele pegou e disse para Arão: jogue o cajado no chão. E quando eles jogaram o cajado no chão, o cajado virou uma serpente, uma cobra. Ele deu risada. Ele disse: chame os mágicos. E os mágicos vieram, os feiticeiros vieram, e também jogaram os seus cajados, e também tornou cobra. Mas ele não esperava. E aquela cobra do cajado de Moisés engoliu todas as outras cobras que estavam ali. Mas isso não convenceu o faraó. Ele disse: não deixarei o povo ir. E Deus havia dito para Moisés: Moisés, ele não vai liberar o meu povo, mas eu farei sinais e maravilhas, eu farei demonstração para o meu povo ver. E vocês conhecem a história, 10 pragas. Ele disse: mas no final ele não vai ter como segurar o meu povo. E a princípio, quando Moisés falou: libera o meu povo para que vá para o deserto, ele olhou para Moisés e disse: vocês estão com tempo demais. Nós vamos aumentar o trabalho dos judeus. E eles tinham palha para trabalhar, agora eles não vão ter palha para trabalhar. Eles vão buscar a própria palha e depois vai trabalhar mais. Irmãos, e aí aconteceu as 10 pragas. E quando chegou na 10ª praga, Deus disse: Moisés, diga ao povo judeu, diga aos hebreus que mate o animal e passe o sangue nas portas. E quando o anjo da morte passar e ele ver o sangue nos umbrais da porta, ele não vai entrar naquela casa. Vocês acham que os hebreus não tinham fé? Eles mataram o cordeiro e começaram a passar o sangue nos umbrais das portas. Os egípcios disseram: o que está acontecendo? Eles estão ficando loucos. E eles continuaram. E a noite chegou e todos entraram para suas casas. E a Bíblia diz que o anjo da morte passou e matou o primogênito de cada egípcio. E na casa dos hebreus não aconteceu nada. E Faraó então se rendeu e deixou o povo ir. Moisés caminhou 40 anos no deserto andando por fé. Faltava água, ele tirava da rocha. Irmãos, faltava comida, ele ordenava e a comida descia. Moisés andou, Moisés foi um homem que caminhou por fé. Moisés foi um homem que encontrou com Deus face a face. Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu Cristo passar pela fenda da rocha. Porque ele era um homem de fé. Quando ele estava no Egito, como príncipe do Egito, irmãos, quando chegou a hora dele assumir a sua posição de judeu, ele olhou e disse: eu não ficarei aqui, eu não vou deixar que as riquezas do Egito contaminem a quem eu sou. E as riquezas e a sabedoria do Egito não impediu Moisés de ser quem ele era. Porque a fé dele era audaciosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes hoje acontece o contrário. As coisas em que estão ao nosso redor nos impedem de ser quem nós somos de verdade. Você já imaginou, irmãos, se Moisés não tivesse entregado a sua fé e cumprido o propósito dele, quanto tempo mais os judeus teriam ficado escravos do Egito? Mas no tempo certo, Deus sabia que Moisés se levantaria e o povo seria liberto.
Então olhe isso. Até quando você vai ficar nessa posição? Até quando você vai ficar numa posição sem privilégios espirituais? Você pode ter todos os privilégios terrenos, irmãos, mas isso não vai satisfazer o seu coração. Moisés tinha toda a riqueza da terra. Nessa época o Egito era o país mais forte do mundo. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Hoje não é mais. Diz que é o presidente americano, mas não é verdade. Já caiu o poder americano. Porque um homem só pode permanecer no poder quando ele tem os olhos fitos no Senhor. Mas há muito tempo os Estados Unidos abandonou a palavra de Deus. Há muito tempo eles vêm se desviando da palavra de Deus. E o que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que um julgamento vindo sobre eles. Mas eu sei que por aí há um evangelho dizendo que Deus não julga a terra mais. Se isso não é julgamento, o que é, irmãos? Todos os países que abandonaram Deus, eles estão caindo e entrando em miséria. O poder que o diabo exerce em muitos homens, governadores, tem sobressaído em muitas nações, porque o povo abandonaram a fé. Mesmo a igreja de Cristo, ela não tem tido o compromisso necessário, o compromisso que Deus tem exigido com ele. Os crentes vivem como querem. E vem para a igreja no domingo e volta a semana toda e vivem como querem. E torna a voltar no domingo e volta na segunda-feira a viverem como querem. Mas não foi isso que o Senhor disse para a igreja. Não foi isso que o Senhor disse para a noiva escolhida. Ele disse: a minha vontade é que prevalece. A minha vontade é que é perfeita. O Senhor não te chamou para viver do jeito que você quer. Ele te chamou para viver do jeito que Ele quer. Ele te chamou para você se alinhar com Ele na sua palavra. Se alinhar com Ele nos seus ensinamentos. Assim como dois bois atrelados puxando um carro, assim é nós com Cristo. Somos atrelados a Ele. E se Ele vira para a direita, nós viramos para a direita. Se Ele segue em direção reta, nós seguimos em direção reta. Nós andamos reto com Ele. Não podemos virar quando estamos aparelhados com Ele. Não podemos virar para a esquerda sem Ele. Não podemos virar para a direita sem Ele. Ele precisa caminhar junto. Porque Deus tem um propósito. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Você já descobriu o seu propósito, irmão? Você está alinhado com o propósito? Você tem entrado no seu quarto e tem buscado esse propósito? Você descobriu qual é o propósito? Deus tem um propósito. E nós já descobrimos o propósito, sim, irmãos. O propósito é aliar-se com a palavra e ser transformado na imagem do Filho. Então isso é simples. Nós devemos olhar para nós, olhar para dentro de nós e dizer: tudo que o meu coração está produzindo é inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles eram inspirados pelo Espírito. E se o Espírito Santo não falasse desça, eles não desciam. Se o Espírito Santo não falasse vai, eles não iam.
porque é muito importante isso na sua vida. Então a fé de Moisés ficou na história. A fé dele ficou na história. É incrível. É incrível como a fé de Davi, ela foi ousada quando ele encontrou aquela guerra e havia filisteus brincando, tirando sarro na cara do exército de Saul. É incrível como ele foi audacioso. Tanto isso é verdade que você pode reparar, quando Davi perguntou pela segunda vez, o que vai acontecer com o homem que derrotar o filisteu? Os irmãos disseram, volta para casa Davi, você é um pirralho, você não sabe nada, você não sabe nem manejar uma espada, volta para casa, deixa de ser presunçoso. Mas não era presunção, era fé. Davi, ele estava no pasto o tempo todo com Deus. Ele não desalinhava com Deus. Então, isso é tão prova que você lê os salmos de Davi e vê as declarações que ele fazia para o Senhor. Você vê ele colocando as suas fraquezas diante do Senhor. Você vê ele colocando as suas vitórias diante do Senhor. Não há nada que Davi não colocava diante de Deus. Ele conhecia a presença de Deus. O Espírito de Deus era com Davi. E quando ele chegou lá naquela guerra, irmãos, e quando ele disse para Saul, eu vou enfrentar esse gigante, ele disse, mas você é tão criança, tão menino, a armadura nem te serve. Ele disse, não preciso disso. E olha a audácia, quando ele caminhou para a direção daquele gigante, ele disse assim, hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça. Ele não tinha espada nas mãos. Como ele pode falar, eu cortarei? Ele não tinha espada, ele tinha aberto mão da espada. Ele disse, hoje mesmo eu vou te dar para as feras do campo. E a Bíblia diz que quando Davi falou isso, Golias, ele deu um passo para o lado de Davi, e Davi não fez assim, não, pode ler lá, quando o gigante deu um passo para Davi, a Bíblia diz que ele correu ao encontro de Golias, ele correu, ele não se acovardou. Ele era audacioso. A circunstância era difícil? Era. A circunstância era quase impossível? Era. Tanto que soldados treinados estavam lá atrás da lixeira. Como é que chama lá o negócio lá? Trincheira, né? Escondido lá. De medo um exército inteiro com medo. E vai um menino cheio do Espírito Santo, que confiava que Deus era com ele, irmãos. Ele confiava que Deus era com ele, coisa que a igreja não faz hoje. A igreja vive uma fé mental. Ela fala, mas na hora de enfrentar, ela volta. Ela não corre de frente à circunstância. Ela volta para trás e diz, eu não dou conta, eu não consigo, Deus me deixou na mão. Mas a Bíblia diz que ele correu em direção ao gigante, pegou 5 pedras, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pedras, e colocou, e começou a girar. Você pode imaginar, ele correndo em direção ao gigante, rodando aquela funda. E quando ele soltou, você acha mesmo que uma pedra que cabe numa funda poderia derrotar aquele gigante?
Não. Mas quando Davi fez isso, os céus prestou atenção. E Deus disse: o que esse moleque está fazendo? Esse moleque está tirando eu do sério. Porque Deus está atrás de homens que vai correndo de encontro com a sua circunstância, dizendo: meu Deus é comigo. Você acha mesmo que Davi, depois de uma prova de confiança dessa, Deus ia deixar ele na mão? Com certeza, junto com aquela pedra, o anjo deu um soco, né? Tacou no chão. Porque é impossível uma pedra. A pedra ia passar, voar longe. Porque a fé sobrenatural faz coisas sobrenaturais acontecer. Ele olhou para o gigante e disse assim: ó, esse incircunciso está brincando com o exército do Senhor Deus vivo. Quando ele disse incircunciso, ele estava dizendo: ele não tem aliança com o meu Deus. Incircunciso lá no judaísmo era quem não tinha aliança com Jeová. Ele disse: esse incircunciso, esse homem não tem aliança com meu Deus, mas eu tenho. E quando você tem aliança com alguém, você anda junto, você anda em acordo. E ele andava em acordo. Ele não derrotou aquele homem fisicamente, ele derrotou pela fé. Você não pode derrotar as suas circunstâncias fisicamente. Pelo contrário, quanto menos forças físicas você fizer, mais se aproximar do Deus que você fez uma aliança com Ele. Quanto mais você se aproximar, mais ousadia você terá. O que faz você vencer a sua circunstância é a ousadia que você recebe. A unção é algo muito importante. Isaías profetizou: eu fui ungido pelo Espírito de Deus. Você foi ungido pelo Espírito de Deus, como Jesus. Portanto, a Bíblia diz que se você foi ungido, você pode quebrar cadeias. Você pode quebrar ligaduras, tirar as anilhas, aquilo que te prende ao diabo. A unção faz você desalinhar com as obras que o diabo usa para derrubar você. Anilha é algo que prende. É igual um clipe, sabe, de prender assim. É anilha. Igual um clipe de prender papel. Então anilhas. Então as obras da carne, elas são as anilhas que prende você ao diabo. Não tem nada mais que prende você a Satanás. Nada. Se você vencer as obras da carne, você não andar nas obras da carne, nada mais vai te prender ao diabo, nem as coisas dele. Então está lá em Isaías 61, eu fui ungido pelo Espírito Santo de Deus, para vencer qualquer coisa. E essa unção te traz fé. Essa unção te acrescenta a autoridade.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus ungiu Davi. Por isso que todos os soldados treinados se esconderam de medo. Mas Davi, apesar de não ter nenhum treinamento de guerra, ele não teve medo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Você também foi. E mais, ele mora dentro de você. E quando você para, você tem uma voz que te dirige, você tem uma voz que te dá direção, você tem uma voz que te auxilia. Igreja de Cristo, você só cai se você quiser. Aqueles que caem, é uma decisão de cair. Eles podem até dizer que não, mas é decisão de cair. Mesmo que eles falem que foi embora por culpa de outra pessoa, mesmo que eles falem, não dá para ficar, é mentira. Porque todo homem tem uma desculpa porque erra. Desde o Éden, todo homem e mulher tem uma desculpa. Foi isso que me fez errar, foi aquilo que me fez errar, foi o fulano que me fez cair. Mentira. Você tem o Espírito Santo para ficar de pé. Você tem a glória de Deus dentro de você para ficar de pé. É uma decisão ficar de pé. Eu decido ficar em Jesus, eu decido ficar de pé. E aí eu vou para a oração, eu vou para a palavra e me fortaleço na fé pela oração e a palavra. E nada mais pode me derrubar. Nada mais pode te derrubar. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo. Me fortalecendo na fé todos os dias. A Bíblia diz que Abraão, apesar de estar indo matar o próprio filho, ele se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Dando glórias àquele que pediu o filho, pediu para ele matar o filho. Mas ele disse: aquele me deu o filho, e se é a promessa dele o filho, ainda que ele morra, se torne cinza, da cinza ele vai levantar. Isso é uma fé ousada. Então decida ficar de pé. Decida ter uma vida íntegra diante de Deus. Decida não errar mais. Eu não quero mais errar, Deus. Eu quero fazer tudo certo. E eu recebi a condição para fazer tudo certo. Você recebeu quando erramos, porque decidimos errar, porque Deus nos deu uma condição de andar corretamente, alinhado com Ele. Isso é mentira? Alguém discorda disso? Não. Porque quando você recebe o Espírito Santo, dentro de você tem um sinal que fala isso para você. Eu estou aqui falando, mas dentro de você, você já sabe disso. Talvez você pense: mas eu ainda sou fraco. É nada. Decida se fortalecer pela palavra e pela oração. E nunca mais você vai dizer: eu sou fraco. Porque Deus diz: diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Aquele que é forte está dentro de você. Então você não pode ser fraco. Vamos decidir andar com Ele. Decida e deixa Ele fazer. Decida e deixa Ele te fortalecer. Deus precisa que você decida. Fique de pé. Vocalize a sua fé. Quando Davi falou: hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, ele ativou a unção que estava dentro dele. Quando você vocalizar a sua fé,
você vai ativar a unção que está dentro de você. Ative a unção. A unção, ela é ativada quando você fala. Aleluias. Obrigado, Jesus.